Pai Senhor, povo de Deus, que nos assiste aí através do canal AD Montese TV. É com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazermos o subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Pedimos que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo, para que nós possamos alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos do AD Montese TV, para que a Palavra do Senhor seja propagada em mais lugares, tenha uma amplitude maior de propagação do Evangelho, através das mensagens que aqui são proferidas, que são ministradas. Não esqueça também de se inscrever no canal. Esse conteúdo é um conteúdo gratuito, a produção não cobra nada por isso, não é cobrado nada, nenhuma taxa, nenhuma inscrição, nada, mas você pode nos ajudar fazendo a sua inscrição no canal, deixando um gostei no final do vídeo. E hoje nós vamos continuar aqui falando sobre o tema do trimestre, que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E hoje nós temos uma lição que vai tratar prioritariamente da primeira parte do tema, a fragilidade humana. Talvez esta seja a lição que vai explicitar de uma forma mais vívida, em cores mais vívidas, essa fragilidade do ser humano. Nós que somos frágeis, porque somos pó. Nós somos pecadores. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós somos e seremos sempre pecadores. Estaremos sempre à mercê realmente do pecado. E enquanto estivermos palmilhando aqui nessa terra, enquanto nós não tivermos o nosso corpo realmente revestido de uma incorruptibilidade, transformado, não houver essa transformação, nós seremos esses seres frágeis em todos os sentidos. E isso aumenta ainda mais a soberania de Deus, a nossa visão de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Ele nos traz ensinamentos que podemos usar para todos os dias da nossa vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na escassez. Nós vemos homens de Deus que, apesar de serem pessoas escolhidas por Deus e serem pessoas que fizeram grandes feitos na Bíblia Sagrada, que demonstraram serem homens de caráter, serem homens que serviam a Deus, como o próprio Jó, que é tratado nessa lição, que ele era temente a Deus, se desviava do mal, era íntegro, não é? Mas que a gente não vê a Bíblia escondendo também os momentos de fragilidade desses seres humanos, desses homens. Que no momento de grandes aflições, como é o caso da lição de hoje, eles também questionam a Deus, como nós. Quantas vezes nós também não questionamos a Deus por alguma coisa? Quem nunca perguntou a Deus por quê? Por que que isso está acontecendo? Por que que sobreveio sobre mim tamanha aflição? Por que que, por mais que eu ore, por mais que eu tenha te servido, Senhor, por que é que determinada tribulação demora tanto para se afastar de mim? Essas são perguntas que nós fazemos e com Jó não foi diferente, como a gente vai ver na lição de hoje. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O texto áureo diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó,
é o capítulo 3 de Jó, do versículo 1 ao 26, capítulo 3, que diz o seguinte: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos? Porque os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Como os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou como os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu espírito, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temi me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. São palavras de Jó. O objetivo geral da lição de hoje é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Vamos passar agora para o tópico, a introdução. Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Imagina só, o homem era o mais rico do Oriente. Jó, que viveu numa época, de acordo com os escritos, uma época do patriarcado, talvez ali contemporâneo de Abraão, e vivia como o homem mais rico do Oriente. Jó tinha tudo que um homem rico da época pudesse ter: animais, terras, uma família grande, E aí, de repente, esse homem que era o mais rico, mais próspero do Oriente, ele começa a perder tudo assim, em situações sucessivas, uma coisa acontecendo atrás da outra. Vem um criado e diz que ele perdeu todos os seus rebanhos, vem o outro e diz que uma casa caiu sobre os seus filhos, e isso tudo dentro de uma conjuntura que Jó não entendia, que ele não sabia. Pois Satanás, acreditando e falando para Deus que o homem, o ser humano, só louvava a Deus, só reverenciava a Deus, só tinha um relacionamento com Deus por interesse, porque Deus, como Jó, dava prosperidade, dava uma família próspera, uma família grande, e por conta desse jogo de interesse, o homem ele tinha esse relacionamento com Deus. E Deus dizia que não, que Jó era um homem diferente, sim.
Muitas pessoas buscam até a Deus com esse jogo de interesses. Eu vou servir a Deus para que Deus me abençoe, para que eu tenha prosperidade financeira. Eu vou buscar a Deus para que acabe os problemas dentro da minha casa. E existe hoje em dia muita gente querendo fazer essa permuta, essa troca de favores com Deus, mas Deus não necessita disso. Ele nos abençoa, Ele é um Deus que nos dá a graça, Ele é um Deus que nos supre as nossas necessidades, mas não porque nós tenhamos nada para ofertar em troca, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus, Ele é um Deus que nos abençoa independente de nós termos alguma coisa para fazer moeda de troca. Não é assim que acontece. Mas Satanás dizia que não, que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. E Deus permite que ele tire tudo de Jó, mas que não toque na sua vida. E mesmo depois de perder tudo, Jó continua sem blasfemar contra Deus. E aí a gente já sabe a história, que Satanás então diz que ele perdeu tudo, mas ele ainda tem o que o ser humano tem de mais precioso, que é a sua saúde. Você tocar na saúde dele, aí você vai ver ele praguejar, você vai ver ele blasfemar, melhor dizendo, contra Deus. Nós entendemos que mesmo nesse capítulo 3, Jó não blasfema de Deus. Ele reclama, porque existe um momento em que ele está, como a gente fala, desesperado. Desesperado quer dizer sem esperança. Ele, em algum momento ele se encontra angustiado, angústia extrema, que vai acontecer o que a gente vai falar a partir do tópico de número 1, que é o primeiro lamento de Jó, onde ele pergunta: por que nasci? E aí começa esse poema, né? Ele fala aí, porque a poesia ela expressa o sentimento mais profundo do coração. E o livro de Jó, ele começa em um gênero literário de prosa, vai para a poesia e volta no final para a prosa, no finalzinho do capítulo do livro. Mas a grande maioria dos versículos dos capítulos desse livro é em poesia, porque ele expressa os sentimentos do coração, aqueles sentimentos que são nos revelados de uma forma com muita sabedoria, né, com muita sensibilidade, para que nós possamos compreender melhor o livro de Jó. E ele pergunta aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, ele começa a, como a gente diz, a se abrir com Deus, ou pelo menos desabafar com os seus amigos que estavam ali. Os amigos de Jó chegam para visitá-lo, passam 7 dias observando e eles não têm coragem de falar nada pelo estado calamitoso de Jó. Jó está pobre, Jó está abandonado por todos, Jó está doente, está coberto de chagas, as úlceras, as chagas, elas vão da cabeça à planta dos pés. O seu hálito é fétido. Ninguém consegue ficar perto de Jó, porque não aguenta a podridão do seu hálito, porque a medicina diz que hoje, os estudos da medicina dizem que também a sua boca ela estava enferma também, o seu esôfago, a sua laringe, e quando ele falava, exalava um odor fétido, uma coisa muito ruim. E ele estava irreconhecível. Quando os amigos o veem, eles ficam sem saber o que dizer realmente. O que a gente vai falar para Jó? Porque o pensamento teológico deles era o seguinte, que se alguém está doente é porque pecou. Se alguém não tem prosperidade financeira é porque está em pecado, porque pecou. Então pecou era essa relação. Jó, na cabeça deles, teria cometido um grande pecado e estava recebendo agora a punição pelo seu pecado. Então eles chegam ali e naquela maneira que eles tinham de interpretar aquela situação, eles ficam calados, e Jó também, durante 7 dias. Até que Jó
ele começa a desabafar. Ele começa aqui perguntando, por que nasci? E aí alguém pode recriminar, mas Jó, rapaz, um herói da fé como Jó, a gente não está muito acostumado a ouvir essas pregações na igreja. A gente é muito acostumado a ouvir a pregação em que a mulher de Jó chega para Jó e diz, olha, abandona esse teu Deus aí e morre. Como que ela quer dizer? Blasfema contra Deus e tira a tua própria vida. Né? Blasfema contra Deus e suicida. E Jó diz assim, como falam as loucas, fala tu. Porque nu eu nasci e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou. A gente vai querer de Deus apenas o bem, não vai aceitar o mal. Esse mesmo Jó que repreendeu a sua esposa, que tinha esse pensamento, é um ser humano. É uma pessoa como eu e como você. É uma pessoa que tinha os seus altos e baixos também. Nós às vezes estamos num momento de grande fé, de grande esperança, mas no outro dia a gente amanhece já cabisbaixo. Será que vai dar certo? Será que Deus está olhando para mim? Será que Ele vai entrar com providência na minha vida? Nós, seres humanos, nós temos essa oscilação da nossa fé. Uma hora a balança está lá em cima, outra hora a balança está lá embaixo. Mas o mais importante não é que haja esses altos e baixos na nossa confiança, que pode acontecer. Nós somos, como eu disse no começo, nós somos pó, nós somos frágeis, como a revista nos repassa aqui durante todo o trimestre, porque nós somos seres humanos. E a nossa grande mania é perguntar sempre a Deus o porquê e o para quê. Por que eu estou passando por isso? Alguém diz, não, mas não posso falar por quê. Eu vou falar para quê? Porque Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre uma obra a realizar, seja na alegria, no sofrimento. Para quê? Mas sempre nós temos questionamentos. Sempre nós fazemos questionamentos. Nós não conseguimos, como seres humanos, colocar a nossa dependência irrestrita em Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Jó não era diferente de mim, não era diferente de você. Ele era feito de carne e osso. Ele tinha sentimentos. Ele sentia dor. Tinha dor de cabeça, viu? Tinha, como a gente viu, a sua saúde foi abalada. Ele pensava, passou esses 7 dias calado, refletindo pelo o que estava acontecendo com ele. E chega um momento que ele realmente perguntou, por que nasci? Por que eu nasci? Era melhor que eu não tivesse nascido. Era melhor que eu não tivesse nem concebido pela minha mãe. E aí depois, no subtópico de número 2, ele diz que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nós, sempre na data do nosso nascimento, a gente comemora, né? Muitos fazem, chamam os parentes, os amigos, ou os irmãos da igreja se reúnem, e a gente já viu muita gente fazendo aniversário, termina o culto, vão comer aquele bolinho com refrigerante, é muito bom, muito agradável, porque a gente não quer esquecer a data do nosso nascimento, a gente quer rememorar e comemorar essa data. Mas Jó ele pede que o lugar da memória venha a ser esquecido. Tamanha era a dor de Jó. Só sendo Jó para saber a dor que ele estava sentindo. Por mais que eu queira expressar nesse vídeo e queira fazer você entender o que Jó estava passando, assim como os amigos de Jó não entendiam, eu e você muito menos. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos mensurar a dor de Jó. Até porque a dor de cada um é a dor de cada um. A minha dor é diferente da dor do meu próximo. A minha dor é diferente, mesmo que seja a mesma situação, mas nós temos a nossa dor diferente uma das outras. Alguém sofre mais por determinada situação, outros sofrem menos.
E para a gente pelo menos imaginar, ter assim uma leve noção do que acontecia com Jó, é a gente entender a situação que ele estava passando. De pelo menos tentar entender a situação de um homem que tinha tudo, de um momento para outro não tem mais nada, não tem mais família, não tem mais casa, não tem mais bens, não tem mais nem os amigos só vêm ali para apontar o dedo, né? Em vez de tentar ajudar, de tentar confortar, vem acusá-lo. Mas ele, dentro desse seu desespero, da sua profunda angústia, que, como eu já falei, nós estamos suscetíveis a passar por essas situações, seja momentos de luto, seja momentos de crises financeiras, de crises na família, a gente passa por esses momentos também. Ele vem dizer que em lugar da memória viesse o esquecimento do dia que ele nasceu, que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Mais uma vez falando daquilo, da comemoração do seu aniversário, né? Que ele não queria que essa data existisse. O primeiro lamento de Jó, ele nos revela o seu desejo de esquecer o dia que nasceu. Como se ele quisesse apagar o dia do seu aniversário. Olha, eu não quero mais lembrar quando for o meu aniversário, no dia 16 de janeiro. Irmãos aí que quiserem anotar aí para me dar o presente, é dia 16 de janeiro, viu? Não quero que vocês esqueçam o dia do meu aniversário, não. Podem colocar aí na agenda. Mas sempre a gente fica lembrando, porque é o dia legal, bacana, em que a gente tem aquela confraternização com as pessoas que são próximas da gente. E Jó, ele não queria saber mais de parabéns, não queria saber mais de lembrar o dia que ele nasceu. Ele queria esquecer o dia do seu nascimento. O segundo lamento de Jó é: por que eu não nasci morto? Tantas crianças são natimortas aí. Não. Quando nascem, a parteira naquela época, quando ele fala que veio aos joelhos, é porque naquela época era feita o parto com as parteiras, né? Então ela iria constatar: infelizmente o seu filho nasceu morto. E ele diz: por que isso não aconteceu comigo? Por que eu não tive esse privilégio? Entendamos que na situação, na convulsão dos fatos que acontecia com Jó, ele queria que ele não tivesse nem nascido, ou se não tivesse sido concebido primeiro, não tivesse nem tido que fosse apagado esse dia. Depois ele disse que eu queria que eu tivesse nascido morto, para não passar nem um dia, para não ter a lembrança, nem meus pais, nem minha família, nem ninguém que estava próximo a mim tivesse a lembrança de um dia de nascido. Que Jó pedia uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Realmente, muitos fetos. Eu sou professor e fui diretor de uma escola por 8 anos, perdão. E uma das alunas da escola, ela teve uma gravidez onde o bebê era anacéfalo. Ele foi constatado durante a gestação dela, durante o acompanhamento pré-natal, que a criança não tinha cérebro. E os próprios médicos sugeriram que ela fizesse um aborto, que ela abortasse, porque estava no começo da gestação e ela, muito jovem, era meio de 14 anos, e ela disse: não, meu filho, eu vou ter essa gestação até o final. Eu acompanhei a gestação dela lá na escola. E quando a criança nasceu, né, ela realmente nasceu morta, natimorta. Mas ela me disse lá na escola que o grande privilégio dela foi segurar o bebezinho, apesar de ter nascido morto, ter segurado aquele bebê que era o filho dela, mas que já nasceu, infelizmente. O bebê tinha poucas expectativas de vida e realmente nasceu no parto, realmente ele já nasceu sem vida. E era isso que Jó queria. Jó queria que durante seu parto acontecesse esse episódio trágico de ele já ter nascido morto. Por quê? Porque ali
ele estaria descansado de todas as tribulações que se sucederam na sua vida. E ele estaria livre das tribulações, como diz o subtópico número 2. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existência. Porque se ele não existisse, não sofreria. É uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. O próprio Jesus nos disse, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha só, se terminasse a fala de Jesus, no mundo tereis aflições, nós estávamos perdidos, né? Porque a gente já sabe que a gente vai ter aflição, que a gente tem aflição, que a gente passa por tribulação. Mas aí Jesus ele continua, né, a sua frase, ele diz, mas tem de bom ânimo. Fiquem alegres apesar das tribulações. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Porque o próprio Jesus venceu o mundo. Então nós temos que ter nós temos esse privilégio de passarmos pelas tribulações, de passarmos pelas lutas da vida, mas segurando na mão do nosso Salvador. Nós seguramos na mão de Deus. Nós não estamos passando sozinhos. A solidão, nesse sentido, ele não existe, porque nós estamos com o Pai. E ele nos sustém com a sua mão forte e poderosa. Então, o terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Não que Jó quisesse, irmãos, tirar a sua própria vida. Em nenhum momento a gente vê a vontade de Jó. Nem ele fala sobre, na questão de não ter nascido morto, de ter sido abortado, como ele fala, mas por um aborto, um original, um aborto espontâneo. Ele não prega o aborto, ele não fala que não faz alusão a suicídio, porque a vontade dele era essa, a vontade como aconteceu com Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, do versículo 14 a 18, diz o seguinte, maldito o dia em que nasci, e um dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. A gente acha aí uma semelhança, né, entre o capítulo 20, versículo 14 e 18 de Jeremias com Jó. Ele termina dizendo, porque saí da minha madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma os meus dias na confusão. Olha só a semelhança, né, das situações. Jeremias, nosso profeta aí. Jonas, quando ele prega para Nínive, que os ninivitas se arrependem, e ele fica revoltado com aquilo ali, ele também fala lá no final do livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, porque melhor me é morrer do que viver. E aí Deus vai trabalhar o egoísmo de Jonas, né, nessa fala, nessa situação. Alguns homens de Deus pediram realmente aí para morrer. Elias, depois de ter matado os profetas de Baal, de ter orado e o fogo do céu ter descido, ele foge e também quer a morte. Sucumbe. Como eu falei, olha, altos, estou bem aqui, eu acabei de orar, Deus atendeu a minha oração, os profetas de Baal foram consumidos lá pelo fogo, aliás, foram humilhados, né? Foram mortos, Deus desceu fogo do céu sobre o altar. É um momento de grande fé, de grande apego ao Senhor, e no momento seguinte, quando ele é ameaçado por uma mulher, ele entra em uma depressão profunda. Tem que ser também amparado pelo Pai. É isso que acontece, porque nós somos humanos. E os porquês de Jó são os nossos porquês também. O próprio Cristo, ele tem um porquê na cruz do Calvário. Ele, por que me desamparaste? Pergunta, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus também, ele, apesar da sua divindade, ele era de carne e osso. E nós, não é demérito algum a gente conversar com Deus, porque isso é uma oração. Quando você pergunta a Deus por que as coisas estão acontecendo na sua vida,
quando você, dentro da sua fragilidade humana, questiona a Deus sobre alguma situação, você está orando a Ele. Aproveita e dentro dessa oração, onde você vai colocar os seus porquês, as suas angústias, coloca também um pedido para que Ele esteja sempre junto ao teu lado. É isso que a gente deve fazer. Apesar dos sofrimentos que virão na minha vida e na sua, nunca desesperar, nunca perder a esperança. Porque Ele é a nossa verdadeira esperança. E para concluir, a conclusão aqui da nossa revista de hoje. Nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram contra ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. A angústia ela pode vir sobre o meu coração, sobre o seu coração, sobre o coração de quem está próximo a você. Que a gente possa não fazer como os amigos de Jó. Quando a gente vê alguém angustiado, sofrendo, que a gente não tem apenas o dedo para apontar, mas que a gente tem uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Porque muitas das vezes a pessoa que está sofrendo, ela quer ouvir apenas, ela às vezes não quer nem ouvir, ela quer apenas o ouvido para desabafar. Assim como Deus ouviu todos os lamentos de Jó, ouviu até o final do capítulo 42 de Jó, ele apenas escuta para depois ele falar. Assim como Deus é esse Deus que nos escuta, esse amigo próximo que está sempre pronto a nos ouvir, que nós possamos também ser com o nosso irmão, com a nossa irmã, que às vezes está passando por problema de angústia, de aflição e às vezes até de desespero, que a gente possa também sermos ajudadores dessa pessoa. Que nós possamos ter pessoas ao nosso lado também que sejam essas pessoas que nos ajudam no momento que nós precisarmos. No momento de tristeza, no momento de luto, em um momento em que nós precisamos de um abraço amigo, de uma palavra amiga. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe a todos os professores das escolas dominicais, todo o nosso estado do Ceará e do Brasil, que tenhamos uma aula abençoada e que nós possamos agora orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai celestial, que Tu possas abençoar, Senhor, a cada aula que vai ser proferida neste domingo, que Tu possa estar em cada sala de aula com o Teu Espírito Santo para revelar a Tua palavra, que Tu abençoe a cada um desses professores, Pai, que vão neste domingo ministrar essa aula sobre Jó. Que nós possamos, Pai querido, também sermos essas pessoas que estão prontas a ajudar aos nossos irmãos em momentos de angústia, em momentos de aflição. Que nós possamos encontrar também amigos que não nos acusem, mas que também nos confortem, e que sejamos também esses confortadores. Pai querido, nesse momento onde nós passamos por essa pandemia, onde várias pessoas estão enlutadas, várias famílias, que Tu possa também visitar cada casa, cada coração, levando conforto, Senhor, que Tu possa, Senhor, entrar com providência na casa de cada um. Abençoa os Teus servos, livra-os do mal, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.